O Luffy superou o Kaido atualmente? Esse é um assunto bem polêmico e com muitas opiniões divergentes, mas após já ter lido a batalha deles dezenas de vezes e ter analisado os argumentos de ambos os lados, venho trazer esse vídeo, onde responderia essa questão analisando todos os pontos e chegando em uma conclusão definitiva de quem é o mais forte, com base nos feitos e citações de cada personagem. Caso goste desse vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações e me apoiar a trazer mais vídeos como esse. E vamos à análise. Para começar, podemos analisar o confronto entre Luffy e Kaido, que é onde o Luffy demonstrou seu máximo de poder até o momento na obra, e é onde temos mais informações para retirar. E podemos falar sobre as condições em que cada um deles se encontrava. Sabemos que a criatura mais forte do mundo já tinha enfrentado muita gente, como as bainhas, supernovas e a Yamato, e por isso estava cansado desse ponto. Mas não podemos esquecer que o Luffy também vem lutando desde o início de Onigashima e antes de chegar no telhado. Porém, o que deixa ele na vantagem nesse aspecto é que após a penúltima derrota, ele teve tempo de se recuperar e comer um pouco, enquanto Kaido enfrentava a Yamato. Então, esse é um ponto para o Kaido, ele estava mais cansado. Apesar disso, existe uma grande diferença entre enfrentar personagens muito inferiores e enfrentar um muito superior. Os bainhas causaram apenas danos superficiais, que o Kaido rapidamente foi capaz de se recuperar, os supernovas também causaram apenas danos superficiais, sendo que o maior deles foi apenas o Zoro com a Ashura, que nem ao menos conseguiu derrubar o Kaido usando seu poder máximo, enquanto a Yamato não fez quase nada. E o Kaido recebeu os ataques no queixo sem mostrar nenhum sinal de dor, demonstrando uma durabilidade e resistência monstruosa a ponto de centenas de ataques que ele recebeu até esse ponto serem como nada para ele. Outro ponto a se destacar é a regeneração absurda, já que constantemente ele recebia golpes que utilizam Ryou e causam dano interno, danificando seus órgãos e até mesmo seu cérebro, já que o Red Rock atingia diretamente sua cabeça, sendo que a explosão interna foi poderosa a ponto de fazer o Kaido sangrar. Mas em poucos segundos, ele mostrou estar em 100%, lutando normalmente sem nenhum sinal de que seu cérebro continua danificado. Então, por mais que muitos o atacassem, nenhum ferimento foi relevante e ele podia se regenerar de todos com o decorrer da batalha. Sendo que os únicos que não mostraram serem regenerados foi o Ashura do Zoro e os ataques imbuídos de Haki do Rei do Luffy, que claramente estavam o enfraquecendo. Sendo assim, podemos desconsiderar os outros e levar em conta apenas o gasto de energia para enfrentar eles e manter ele flutuando em altas velocidades em direção ao ano. Enquanto Kaido recebia quantidades tão insignificantes de danos durante a batalha, por conta da extrema inferioridade dos oponentes, Luffy recebia danos gigantescos a cada ataque do Kaido. E acredito que seja bem seguro afirmar que um único Komusanzi Ragnarok do Kaido no Luffy causou uma quantidade de dano absurdamente maior do que centenas de ataques dos bainhas, supernovas, Yamato e até mesmo do Luffy imbuído de Haki do Rei. Até porque essas centenas de ataques não derrubaram o Kaido, enquanto um único golpe deixou o Luffy inconsciente. E se um único golpe já causa uma quantidade massiva de dano, o tanto de dano que ele recebeu de todos os ataques chega a ser imensurável. Mas para ser justo, vamos considerar apenas o último round pré-Gear 5, já que logo antes o Luffy comeu e descansou, e esses fatores permitem a ele se regenerar, enquanto o Kaido recebeu danos significativos do Luffy com o Haki do Rei antes disso. Kaido começa a beber e diz que é a primeira vez em muito tempo que ele vai lutar a sério, no 1 contra 1. Mostrando que não usou nada de seu poder contra Big Mom e claramente não enfrentou Shanks como muitos teorizam. Vemos que ele está enfraquecido, mas ao mesmo tempo, após beber e entrar no Shuron Haki, ele torna seu Haki, que antes estava pareado ao do Luffy base, muito superior, desbalanceando completamente a luta e virando um stomp absurdo. Isso porque mesmo depois do Luffy usar o Snakeman, ele bombardeou o Kaido de ataques sem parar, e o mesmo estava brincando com seu adversário completamente, não levando nenhum dano tão significativo e usando seu Haki de observação para mostrar como é superior em velocidade, em Hakis e em força bruta, pois enquanto dezenas ou até mesmo centenas de ataques do Luffy no auge até esse momento mal estavam ferindo Kaido, uma única mordida causou um dano muito maior do que isso. Logo após engolindo o Luffy e lançando um Boro Breath, a queima-roupa em direção a Onigashima, atravessando a ilha inteira e forçando o Luffy a ir para um Baldman, mas mostrando claramente que ele está extremamente ferido. É totalmente visível que a criatura mais forte do mundo, nesse ponto, está anos-luz na frente do Luffy em literalmente todos os aspectos, não só força bruta, velocidade e Hakis, como até mesmo na adaptação e evolução, indo de um Haki pareado para um muito superior. Quando o Luffy volta, não só atinge um Overkong Gun, mas também faz seu oponente engolir o próprio Boro Breath
e apesar dessa ótima combinação, isso não causa nenhum dano relevante nem mesmo na forma dragão no Kaido, que muda de forma, dá blitz e quase one shot no Luffy fazendo ele cair no chão, e quase perder o Gear 4, reforçando como assim. O Luffy Gear 4 não estava nem minimamente próximo do Kaido. Ele explicitamente ia perder essa batalha e só tentou improvisar um golpe final desesperado usando todas as suas forças restantes, porque já estava apanhando muito e realmente só tinha energia para mais um ataque, sendo que baseado no último que não feriu nem mesmo o Kaido na forma dragão, que é a mais fraca, é mais do que óbvio que não seria grandes problemas ao Kaido, que iria colidir com ele usando o mesmo ataque que quase deu one shot no Luffy há poucos instantes atrás. Sim, ambos ataques são os mesmos e nós já vimos a diferença de impacto de cada um deles em seus adversários, e por isso sabemos que o Luffy nunca conseguiria vencer nesse momento. Como todos já sabemos, um agente da CP0 agarra Luffy, o Kaido acerta ele em cheio e dá one shot, causando a morte dele, e aqui podemos perceber como os danos que o Luffy recebeu são gigantescos comparados aos que o Kaido recebeu, e por isso acho justo considerar que eles estão em condições iguais, já que o Kaido estava com pouca estamina devido aos fatores que mencionei anteriormente, e essa cena é boa para retratar isso. Agora finalmente indo para o último round. Apesar de o Luffy mostrar novas habilidades surpreendentes e inesperadas ao oponente, ele nunca esteve na vantagem de verdade, e mesmo quando ele pulava a corda com o Kaido, quem saía na vantagem não era ele, sendo que no momento em que supostamente ocorreria um clash entre eles e descobriríamos o mais forte, o Kaido facilmente supera a velocidade dele e atinge um ataque que tira o Luffy do Gear 5 e quase mata ele, que até o momento não causou nenhum dano significativo no Kaido, reforçando a superioridade do segundo. Apesar de desgastados, os dois estão em seus auges e estão evoluindo a cada segundo durante a luta. Então, apesar de tudo, esse é o ponto mais alto que cada um deles alcançou nesse ponto da história. Luffy começa a se adaptar aos ataques de Kaido, tendo seu corpo moldado a eles para reduzir o impacto, para finalmente recebermos o momento onde o Luffy se mostra superior, negando os golpes do adversário apenas usando de impulso para atingir o oponente com um golpe combinado de Ryou e Haki do Rei, que estica sua cabeça e causa danos internos ao extremo possível, finalmente derrubando Kaido. Esse é o momento onde o Gear 5 permitiu ao Luffy alcançar o nível de seu adversário, o superando brevemente e logo após igualando forças a ele. Mas a realidade é que isso não dura muito, e após tentar disparar um raio, o Kaido desvia e bate nele, que agarra um raio e tenta revidar, sendo um momento que mostra explicitamente como o Kaido é muito mais rápido, superando até mesmo a velocidade de percepção do Luffy acertando sua cabeça, para logo em seguida ativar o Shuron Haki na forma bêbada do assassino e usar o que seria o ataque mais forte de todos até esse momento, forte a ponto de facilmente quebrar a defesa de Haki de Luffy e jogá-lo para o céu, fazendo-o ver estrelas, mas manter a consciência e agarrá-lo para finalmente lançar o ataque que define essa luta. Antes de falar sobre o Bajirang-gun, é bom destacar que explicitamente o Kaido é superior fisicamente ao Luffy, conseguindo sumir do local onde ele atacaria, deixando uma pós-imagem, além de nem mesmo deixar ele conseguir atacar, e mostrando ainda uma velocidade de adaptação superior, coisa que iremos abordar mais tarde. O único momento em que ele demonstrou usar o Shuron Haki enquanto enfrentava o Gear 5 foi nesse ataque final, que claramente foi mais forte que todos os outros, mas mesmo assim, ele já mostrava velocidade e força maiores que nosso protagonista, demonstrando por que ele é a criatura mais forte do mundo, e também mostrando que sem o Bajirang-gun, o Luffy nunca teria chances, pois além de ser superior na forma híbrida, utilizando o modo bêbado por maiores períodos, a batalha já viraria um stomp. Apesar disso, é esse ataque final que muda tudo, e antes de falarmos sobre ele, é bom reparar que o Luffy suportou rajadas de vento cortantes e ataques de fogo enquanto preparava o Bajirang-gun, e teoricamente, ele não precisava esperar tudo isso para atacar, se restringindo para não destruir Onigashima, pois precisava esperar Momonosuke tirar a ilha do caminho. O que significa que nesse final, ele poderia ter vencido muito antes e evitado muitos danos, mas acabou sendo nerfado por esse roteiro. E por isso, acredito que a resistência do Luffy seja muito superior a de Kaido, mas falando de resistência me refiro à tolerância a danos, já que ele apanhou muito e continuou de pé, enquanto Kaido tem uma durabilidade maior por receber uma quantidade menor de dano, graças à sua pele e armadura de Haki. Após utilizar a técnica mais poderosa, não só desse confronto mas como da obra inteira, Luffy usa todo o seu arsenal, aumentando a máxima do punho para o impacto mais forte possível, tal como comprimindo, assim como faz com os ataques no Gear 4, utilizando o Haki do endurecimento, Ryou e imbuindo de Haki do Rei, colidindo com o Dragon Flame de Kaido e criando uma onda de choque gigantesca.
dezenas de vezes maiores que seu punho e a ilha, que reforça o quão poderosos são esses poderes, e dessa forma, finalmente vemos ele, com dificuldades é claro, mas se sobressaindo e superando o poder máximo da criatura mais forte do mundo. Luffy superou o Kaido nesse ponto? Sim e não. O Bajirang superou o Kaido, sendo mostrado derrotar o poder máximo que ele poderia utilizar em um confronto frente a frente. Nika se mostrou claramente superior, como implicado no Road to Log Tale 4, que essa é a única técnica do Gear 5 que poderia derrotá-lo atualmente. Considerando a personalidade do vilão, ele com certeza não iria esquivar do golpe e bateria de frente com ele com todas as suas forças. Porém, isso não significa que seria impossível de desviar caso quisesse. O próprio Kaido fala: "Muito bem então, eu vou receber seu soco. Pode me soltar, eu não vou para lugar algum. E seu punho gigante não cairá sobre mim, ele será derretido até virar nada primeiro." Ou seja, Kaido escolheu por livre e espontânea vontade bater de frente, e o próprio Luffy sentiu a necessidade de segurá-lo para que ele não escapasse, sendo que a velocidade dele era explicitamente maior do que a do Luffy, mesmo quando esse segundo usava seus poderes para ser lançado e amplificar sua própria velocidade. Então, logicamente, alguém muito mais rápido que ele, com o tamanho normal e velocidade amplificada, seria ainda mais rápido em comparação com um punho gigante, que obviamente perderia velocidade pelo excesso de massa. Em resumo, o Luffy tem um ataque mais forte que o Kaido, mas não adiantaria de nada se não pudesse acertar, mesmo que o Luffy poderia derrotá-lo novamente se necessário, pois o Kaido queria um confronto de frente, e não faria algo como fugir. Um ponto interessante a se destacar é que a ideia do Bajirang já vem também da inteligência de Luffy, que concluiu que como Kaido é muito mais forte e também muito mais rápido, ele precisava de um ataque mais forte que não pudesse ser esquivado, mas apesar do tamanho, o Kaido voa, e por isso ele precisava segurá-lo. Com tudo isso, eu acredito que possamos considerar que ele superou o vilão na questão de poder bruto, e é a isso que se refere no Road to Log Tale, que afirma que o Luffy sobrepujou o Kaido, mas apenas considerando essa personalidade, pois o mesmo ainda teria formas de derrotá-lo sendo superior em força sem contar o Bajirang, velocidade, durabilidade e tendo uma velocidade de evolução maior, por mais que Nika tenha a habilidade passiva de ficar mais forte enquanto ri, tendo resistência superior e habilidades melhores. Agora que chegamos nessas conclusões, será que o Luffy atualmente, após os eventos de Egghead e Elbaf, já teria superado o Kaido na luta corpo a corpo? Apesar de ele ter evoluído após o ano, já que fica mais forte só de estar na forma Nika e rir, e também ter aprendido algumas técnicas novas, eu não acho que isso seja o suficiente por um fator. Ele nunca mais foi levado ao extremo. Luffy enfrentou Kizaru e Saturno usando seus hakis básicos, sendo que a haki do rei é 10 vezes mais forte que a armamento. É uma diferença gigantesca. Se o Luffy bateu de frente com o Almirante, implica que ele poderia se tornar 10 vezes mais poderoso se quisesse. Além de possuir Ryo, que nega durabilidade, na maior parte da luta ele só usou revestimento básico, não usando nem mesmo o endurecimento que seria mais poderoso. Considerando que Kaido anteriormente poderia aplicar Blitz, mesmo sem Shuron Haki, e possui essa técnica que amplifica seus atributos e evolui seu Haki, em uma luta atualmente, o Luffy poderia estar bem próximo do nível dele, mas ainda seria superado, só conseguindo finalizar através do ataque mais poderoso da obra. Não é à toa que Kaido é a criatura mais forte do mundo, considerado o homem mais forte de todos pelo narrador, e para mim, Luffy só irá superá-lo completamente quando encontrar o oponente que leve até o limite, precisando de uma técnica como Bajirang ou ainda mais poderosa. E esse sim será o momento em que o Luffy irá merecer completamente tomar o título de criatura mais forte da história para si, e talvez esse momento não esteja tão distante assim. Obrigado a todos que assistiram o vídeo, espero que tenham gostado, deixem suas opiniões a respeito desse grande embate que na minha opinião foi o melhor da obra, e nos vemos em uma próxima.